Quando falamos em futebol arte, paixão e genialidade, um nome sempre aparece entre os maiores da história: Diego Armando Maradona. Amplamente considerado um dos maiores e mais polêmicos jogadores do século XX, Maradona encantou o mundo com seus dribles impossíveis e sua alma explosiva em campo. Idolatrado por torcedores e eleito melhor jogador do século pela FIFA em votação popular, ele foi um verdadeiro deus da bola. Mas também um homem profundamente humano, marcado por excessos. E no vídeo de hoje, você vai descobrir o quão genial Maradona realmente era, mas também como sua vida foi varrida por um vício monstruoso por substâncias que você nem imagina. A lista é longa. Uma trajetória brilhante que acabou mergulhada em dívidas, escândalos e perdas. Maradona perdeu boa parte da fortuna que construiu, deixou herdeiros em briga por reconhecimento, e uma herança menor do que se esperava para alguém que já foi tratado como rei. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai muito além do futebol. É um retrato cru de glória, queda e legado. Início. Diego Armando Maradona nasceu em 30 de outubro de 1960, em Lanús, na província de Buenos Aires, mas foi em Villa Fiorito, uma favela nos arredores da capital argentina, que ele cresceu e enfrentou a dureza da vida. Vindo de uma família humilde, com raízes indígenas e italianas, Maradona era o primeiro menino depois de 4 irmãs, e mais tarde teria 2 irmãos que também seguiriam carreira no futebol. Desde pequeno, o menino Diego já dava sinais de que estava destinado a algo grandioso. Aos 3 anos, ganhou sua primeira bola de futebol. E dali em diante, o mundo ao seu redor parecia girar apenas em torno dela. Aos 8 anos, enquanto jogava despretensiosamente no clube do bairro, foi descoberto por um olheiro e logo encaminhado ao time de base do Argentinos Júniors, o famoso Los Cebolitas. Ali, entre dribles e jogadas que desafiavam a lógica, o garoto pobre da periferia de Buenos Aires começou a se transformar em lenda. Inspirado por ídolos como Rivelino e George Best, Maradona cresceu alimentando um sonho: fazer história com a bola nos pés. E ele não só fez, como mudou o futebol para sempre. Carreira. Maradona encantou o mundo desde cedo. Aos 9 anos, seu talento já chamava atenção nos campos de terra da periferia de Buenos Aires. Foi levado ao Argentinos Júniors por indicação de um amigo, e já nos primeiros toques na bola deixou os treinadores boquiabertos. Com apenas 15 anos, estreou entre os profissionais e não saiu mais. Com sua perna esquerda mágica, dribles curtos, passes precisos e chutes certeiros, Diego dominava os gramados e logo se tornaria artilheiro e destaque absoluto no futebol argentino. Entre 1978 e 1980, Maradona foi o maior nome do futebol nacional, sendo artilheiro de torneios importantes e eleito o melhor jogador da América do Sul. Seu brilho foi tanto que, ainda adolescente, já era considerado o melhor jogador do mundo por veículos da imprensa internacional. Em 1981, realizou o sonho de vestir a camisa do seu clube do coração, o Boca Juniors. Logo na estreia, marcou de pênalti e não demorou a virar ídolo da torcida. Com seu talento, liderou o time ao título do Campeonato Metropolitano e brilhou em clássicos contra o River Plate, sempre deixando sua marca nos jogos mais quentes do futebol argentino. No entanto, sua passagem pelo Boca seria curta. Após uma temporada de ouro, Maradona foi vendido ao Barcelona por uma cifra recorde na época. Mesmo com a breve passagem, deixou uma marca eterna. O clube renomearia seu estádio anos depois como Estádio Diego Armando Maradona, uma homenagem àquele que deu esperança, magia e títulos ao povo chenese. Quando deixou o Boca Juniors em 1982, Maradona foi recebido no Barcelona como um messias. O clube catalão apostava alto nele para sair da seca de títulos. Mas a adaptação não foi fácil. Cercado por compatriotas para tentar se sentir em casa, Diego acabou se isolando. A primeira temporada foi marcada por hepatite, que o tirou dos gramados por 3 meses. Ainda assim, brilhou na final da Copa do Rei,
marcando contra o Real Madrid e sendo aplaudido de pé no Bernabéu. Na temporada seguinte, uma entrada criminosa de Goicoechea quebrou seu tornozelo. Maradona voltou depois de meses e levou o Barça à briga pelo título, que acabou escapando por 1 ponto. A relação com o clube já estava desgastada e terminou de vez após uma briga generalizada na final da Copa do Rei. Dispensado, ele trocaria a elite da Espanha para um destino improvável, o modesto Napoli, da Itália. Em Nápoles, Maradona se transformou em divindade. Recebido por mais de 70 mil pessoas no estádio, logo virou o ídolo máximo da cidade. Com ele em campo, o Napoli quebrou a hegemonia do norte da Itália, conquistou 2 campeonatos italianos, uma Copa da Itália, uma Supercopa e uma Copa UEFA, o maior período da história do clube. Formou uma dupla explosiva com Careca e virou símbolo da luta do povo napolitano contra o preconceito do resto do país. Mas o auge veio acompanhado de um lado sombrio. Envolvido com a máfia local, começou a afundar nas drogas. Em 1991, um exame antidoping positivo para cocaína ruiu sua trajetória no clube. Preso na Argentina pouco depois, entrou em depressão e nunca mais foi o mesmo. Retornou ao futebol no Sevilha, depois no Newell's Old Boys. Mas os problemas físicos e extracampo continuavam a assombrá-lo. Ainda tentou mais uma vez no Boca Juniors, onde teve lampejos de genialidade, como na goleada sobre o River, que comemorou com um beijo em Canídia. Porém, entre suspensões e desentendimentos, a despedida se aproximava. Em 1997, no mesmo dia em que Riquelme fazia sua despedida, Maradona jogava sua última partida profissional. Um superclássico contra o River Plate, vencido pelo Boca. Assim, se encerrava, em campo, a trajetória de um dos maiores gênios da bola. Um ciclo de glórias, polêmicas, idolatria e tragédias. Um personagem impossível de ignorar. Seleção Argentina. Ele era apenas um garoto de 17 anos quando vestiu a primeira vez a camisa da seleção argentina principal, em 1977, num amistoso contra a Hungria. O país inteiro clamava por sua presença na Copa de 1978, que seria disputada em solo argentino. Mas o sonho foi interrompido de forma dura e precoce. Maradona foi cortado pelo técnico César Luiz Menotti. A alegação era que ele ainda precisava amadurecer. O corte doeu, ele chorou, sua família chorou, e aquele dia ficou marcado como o mais triste de sua carreira. Mas mesmo com o coração partido, Diego mostrou grandeza. Enviou telegrama desejando sorte aos companheiros e assistiu aos jogos do time campeão do povo, jurando para si mesmo: um dia terei minha revanche. E ela veio. No ano seguinte, liderou com brilho a Argentina na conquista do Mundial Sub-20, fez 6 gols, foi eleito o melhor jogador do torneio e no mesmo ano balançou as redes pela primeira vez com a camisa principal. Mas foi em 1982 que Diego finalmente chegou à Copa do Mundo. A Argentina era a atual campeã, e o elenco parecia ainda mais forte do que o de 1978. Só que a estreia foi dura. A Bélgica o caçou em campo sem piedade. Ainda assim, ele marcou seus 2 primeiros gols em Copas contra a Hungria. Mas na segunda fase, enfrentou a truculência da Itália e do Brasil. Foi expulso após um chute desleal em Batista e saiu de campo cabisbaixo. Reconheceu mais tarde que no ambiente da seleção era de festa demais e foco de menos. 4 anos depois, no México, veio a redenção. Mesmo questionado por parte da imprensa, Maradona chegou ao Mundial de 1986 como capitão e fez história. Foi caçado contra a Coreia do Sul, mas marcou contra a Itália. Venceu a Bulgária e levou a Argentina ao mata-mata. Contra o Uruguai, teve um gol anulado, mas saiu de campo dizendo que havia feito a melhor partida de sua vida. E então, veio o jogo contra a Inglaterra. Em campo não era apenas futebol. Havia a sombra da Guerra das Malvinas. Em poucos minutos, Maradona escreveu 2 dos maiores capítulos da história das Copas. Primeiro, com um toque de mão que o mundo jamais esqueceria. La mano de Dios. Depois, com um golaço que driblou meio time adversário. O gol do século. A Argentina venceu. Na semifinal, reencontrou a Bélgica. Foi provocada, chamada de comum.
Diego respondeu com 2 golaços e levou a albiceleste à final. Na grande decisão, contra a Alemanha Ocidental, mesmo bem marcado por Lothar Matthaus, foi dele o passe decisivo para o gol do título. Ao apito final, ergueu a taça como capitão, coroado como o maior jogador do mundo. Maradona teve participação direta em 71% dos gols da Argentina naquela campanha, um feito jamais superado em Copas. Em 1990, já consagrado mundialmente, voltou à Copa da Itália. Estreou com derrota para Camarões e respondeu ironizando os italianos do Norte, seus rivais de Nápoles. Contra o Brasil, mesmo com o tornozelo inchado e o corpo cheio de machucados, arrancou com a bola e deixou Canidia na cara do gol. Foi vitória e eliminação dos brasileiros. Turbulenta vida pessoal. Depois de pendurar as chuteiras em 1997, Diego Maradona seguiu sendo um protagonista, mas agora fora das 4 linhas. Em 1998, fui à Copa do Mundo como comentarista. A Argentina foi eliminada por uma seleção sem brilho e ele não poupou críticas ao técnico Daniel Passarella. O corte de Canidia e redondo por causa dos cabelos longos, segundo Maradona, havia negado ao povo argentino uma seleção de verdade. Ali, ele deixava claro, queria comandar a albiceleste. No ano seguinte, foi eleito o atleta argentino do século. Mas mesmo com o reconhecimento, sua vida pessoal continuava turbulenta. A justiça tentou obrigá-lo a reconhecer a paternidade de uma menina, algo que mais tarde um exame de DNA provaria ser falso. Já o filho que tivera na Itália, Diego Sinagra, só foi reconhecido muitos anos depois. Em 2000, sua saúde deu o primeiro grande susto. Depois de misturar remédios no Uruguai, quase morreu. Começava ali sua luta mais difícil, contra o vício em drogas. Foi para Cuba tentar se tratar, mas acabou se envolvendo em confusões. Agrediu fotógrafos, quebrou um carro com um soco e chegou a sofrer um grave acidente de carro em Havana, escapando por milagre. Mesmo vivendo entre crises e recaídas, seu nome nunca saiu dos holofotes. Em 2000, a FIFA o elegeu, por voto popular, o melhor jogador do século. Mas ele saiu da premiação para evitar cruzar com Pelé, com quem mantinha uma relação conturbada. No ano seguinte, voltou à Itália e foi abordado por agentes fiscais. Devia milhões em impostos. Também foi impedido de entrar no Japão por causa de seu histórico com drogas, o que o impediu de assistir à final da Copa Intercontinental entre Boca e Real Madrid. Em meio a tudo isso, seu casamento com Cláudia Villafañé chegou ao fim. Em 2002, foi condenado por um episódio de 1994, quando disparou uma espingarda de chumbinho contra jornalistas. E ainda conseguiu arrumar confusão com a vizinhança em sua nova casa, depois de provocar um incêndio numa sauna. Mas talvez o momento mais dramático de sua vida tenha ocorrido em 2004. Após assistir a um jogo do Boca Juniors, passou mal e foi internado em estado grave. Coração comprometido, infecção pulmonar, overdose de cocaína. Ficou em coma, respirando por aparelhos. Sobreviveu, mas não escapou de novas internações. Em uma delas, foi sedado e amarrado durante uma crise de abstinência. A situação era desesperadora. E foi nesse momento que veio a força para lutar. As palavras da filha Giannina tocaram fundo. Pai, você tem que viver por mim. Maradona resistiu. Após meses internado, conseguiu autorização para retornar a Cuba e retomar seu tratamento. Fez uma cirurgia de redução de estômago e começou a participar de partidas festivas e jogos de showball. Era uma tentativa de reencontrar o prazer pelo futebol e pela vida. Mesmo depois de tudo, Maradona não se afastou das polêmicas. Em 2016, já longe dos vícios, mas ainda impulsivo, entrou em atrito com a AFA e chamou o ex-jogador Verón de traidor em meio a uma crise na entidade. Entre amores e desamores, glórias e quedas, Maradona seguiu sendo ele mesmo. Intenso, humano, vulnerável e ainda assim eterno.
carreira como treinador. Em outubro de 2008, o sonho de Diego Maradona se tornou realidade. Ele finalmente assumiu o comando da seleção argentina. A promessa havia sido feita anos antes por Júlio Grondona, presidente da AFA, mas só se concretizou após a saída de Alfio Basile. Apesar de outros nomes estarem cotados, como Sérgio Batista ou até mesmo Carlos Bianchi, pesaram as relações políticas e o carisma incontestável de Maradona. Desde as Olimpíadas de Pequim, Diego já se aproximava do elenco, criando laços com jovens talentos como Messi, Gago e seu genro, Agüero. Sua chegada foi cercada de euforia. Centenas de jornalistas lotaram sua estreia contra a Escócia. Mas o cargo veio com os seus próprios desafios. Logo no início, quase deixou tudo por conta da resistência da AFA em aceitar Oscar Ruggieri na comissão técnica. E as polêmicas não tardaram. Houve atrito com Riquelme, que deixou a seleção após se sentir desprestigiado. Diego tirou-lhe a braçadeira de capitão e ainda o criticou publicamente. Em campo, os resultados também oscilaram. A goleada de 6-1 sofrida para a Bolívia e a derrota para o Brasil em casa colocaram a classificação à Copa de 2010 em risco. Mas no sufoco, a Argentina conseguiu a última vaga direta, graças a gols salvadores de Palermo e Bolatti. Diego, sempre explosivo, comemorou com um desabafo grosseiro contra a imprensa, o que lhe rendeu suspensão e multa da FIFA. Ainda assim, comandou a Albiceleste na África do Sul. Na convocação, surpreendeu ao deixar de fora nomes experientes como Zanetti, Cambiasso, Gago e Gabriel Milito, priorizando quem vinha com ritmo de jogo ou quem, segundo ele, havia sido herói nas eliminatórias. Na Copa, o início foi promissor. 3 vitórias na fase de grupos, incluindo um grande jogo contra o México nas oitavas. Mas nas quartas, veio o baque. A Alemanha aplicou 4-0 e encerrou o sonho. Pouco tempo depois, Maradona foi desligado do cargo. Sua passagem foi marcada por paixão, decisões controversas e um estilo único, intenso, impulsivo e sempre argentino até o último fio de cabelo. Vício em drogas e sexo. Maradona viveu uma luta intensa contra os seus próprios demônios. Seu vício em cocaína começou ainda em 1983, quando jogava no Barcelona, e o acompanhou por mais de 2 décadas, especialmente durante os anos no Napoli, onde o craque já estava profundamente envolvido com a droga, o que afetava diretamente seu rendimento em campo. Fora das 4 linhas, também enfrentava outra batalha: o sobrepeso. Após o fim da carreira, chegou a pesar 130 quilos, e sua saúde se deteriorava a olhos vistos. Em 2005, decidiu mudar de vida e se submeteu a uma cirurgia de redução de estômago na Colômbia. O procedimento foi um sucesso, e Maradona logo apareceu em público visivelmente mais magro. Mas os problemas não pararam. Em 2007, foi internado diversas vezes por complicações no fígado e abuso de álcool. Rumores sobre sua morte circularam com frequência, e a nação argentina vivia entre sustos e alívios. Foi transferido para uma clínica psiquiátrica e, após a alta, declarou publicamente que havia abandonado as drogas e o álcool. Apesar disso, alguns episódios chamaram atenção. Durante a Copa de 2018, em uma partida entre Argentina e Nigéria, Maradona foi flagrado com comportamentos erráticos nas tribunas, o que gerou especulações. Ele negou o uso de drogas, atribuindo o excesso à ingestão de vinho. Em 2019, ainda precisou passar por cirurgia de emergência, devido a uma hérnia que causou sangramento interno. E não para por aí. Maradona não era apenas viciado em drogas, ele era viciado em tudo. Segundo o escritor Nelson Castro, que lançou um livro sobre Maradona, ele era viciado em cocaína, álcool, comida, cigarro, maconha, sexo, tudo era vivido no extremo, sem freio e sem filtro. O craque que encantou o mundo com os pés travava dentro de si uma guerra contra compulsões incontroláveis. E, infelizmente, não tinha forças ou mesmo vontade de enfrentá-las.
Um de seus vícios mais marcantes era o sexo. Mas não se tratava apenas de desejo. Era uma compulsão. Maradona buscava sexo o tempo todo, em qualquer horário, fosse às 3 ou às 8 da manhã. E o mais grave, sem qualquer proteção. Isso gerou relações efêmeras, filhos não reconhecidos e, sobretudo, o colapso de sua família. Cláudia, a mulher que mais cuidava dele, não resistiu ao peso de tantas traições. A relação entre os dois se desfez em meio aos escândalos. Na concentração da seleção, especialmente durante a Copa de 2010, essa compulsão se tornava um problema sério. Relatos apontam que Maradona chegou a sair escondido da concentração de madrugada para satisfazer seus impulsos. Por isso, os treinos só começavam depois do meio-dia. Ele simplesmente não conseguia, ou não queria, estar presente antes. Era o gênio do futebol vivendo no limite, consumido por excessos. Diego era intenso demais para caber na vida comum, e isso, com o tempo, cobrou um preço alto demais. A morte de Maradona. No dia 3 de novembro de 2020, Maradona passou por uma cirurgia delicada para retirar um hematoma subdural no cérebro. A operação foi um sucesso e poucos dias depois ele recebeu alta. Voltou para casa, na região de Tigre, nos arredores de Buenos Aires, para descansar. Mas o destino tinha outros planos. No dia 25 de novembro de 2020, por volta do meio-dia, o mundo parou. Maradona sofreu a parada cardiorrespiratória e faleceu aos 60 anos de idade enquanto dormia. A notícia, inicialmente publicada pelo jornal Clarim, logo foi confirmada. Um infarto fulminante, agravado por uma insuficiência cardíaca e um edema agudo no pulmão, tirava do mundo um dos maiores ídolos da história do futebol. No dia seguinte, seu corpo foi velado na Casa Rosada, a sede do governo argentino. Mesmo com o país enfrentando uma das piores fases da pandemia de Covid-19, centenas de milhares de fãs ignoraram os riscos e foram às ruas para se despedir de seu eterno camisa 10. A multidão emocionada provocou tumultos e aglomerações, num adeus à altura da lenda que Maradona foi. Seus restos mortais foram sepultados no cemitério Jardim de Bela Vista, ao lado dos pais, no bairro de mesmo nome, na periferia de Buenos Aires. Um mês após sua morte, a autópsia revelou que ele não havia consumido álcool nem drogas ilícitas, mas estava sob efeito de psicofármacos para ansiedade e depressão, medicamentos que, ironicamente, podem agravar problemas cardíacos. Seu coração pesava 503 gramas, o dobro do normal. A causa da morte foi listada como edema agudo de pulmão, secundário à insuficiência cardíaca crônica exacerbada. O laudo reacendeu suspeitas de erro médico. Em junho de 2022, 8 profissionais de saúde, incluindo médico, psiquiatra, enfermeiros e coordenadores, foram formalmente acusados de homicídio involuntário com agravantes. A acusação? Negligência, imprudência e má gestão durante a recuperação de Maradona em casa. Um cuidado descrito como sem precedentes e totalmente deficiente pelas autoridades. Mesmo após sua partida, o nome de Maradona ainda movimenta discussões, paixões e heranças. Estima-se que tenha deixado 257 milhões de reais aos seus herdeiros. Assim se despediu o homem que viveu intensamente, entre glórias, vícios e polêmicas, mas que para milhões sempre será eterno. Legado. Maradona foi um furacão que passou pela vida e pelos gramados, deixando marcas profundas. Entre genialidades e polêmicas, entre amores e vícios, viveu intensamente, como poucos. E se há algo que ninguém pode negar, é que Diego Armando Maradona foi, sem dúvidas, um dos maiores expoentes do futebol mundial. Um gênio incompreendido, adorado como ídolo, temido como oponente e eternizado como lenda. Se você gostou de relembrar a trajetória desse craque que marcou gerações, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. Aqui você encontra mais que futebol, encontra vidas que viraram lenda.